Fala pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, começando mais um podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro e podcast que tá um pouco mais caro para se vestir, viu? Olha só, né, esse blazer aqui que eu tô, né, a roupa aqui dos meus amigos também tá ficando tudo um pouquinho mais caro, porque afinal de contas a gente vai falar sobre taxação, e é um tema que tá trazendo muita polêmica nas redes sociais. A gente vai falar sobre a taxação que está sendo proposta pelo governo nas compras internacionais, especialmente ali nos sites asiáticos, Shein, AliExpress, Shopee, né? E comigo hoje, aliás, né? Para quem não me conhece, Vitor Aguiar, repórter do Seu Dinheiro, hoje comigo, Vinícius Pinheiro, que também é aqui editor do SD. Fala, Vini, tudo bom? Fala, Vitor, salve pessoal, tudo bem? E hoje aqui direto dos estúdios chineses do Seu Dinheiro. Será que o governo vai taxar o nosso podcast? É isso aí, também comigo, Júlia Vilchen, repórter aqui do SD. Fala, Júlia, tudo bom? Olá, Vitor. Olá, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo e talvez revoltados aí com a tributação das comprinhas. Não adianta dar F5 nos sites, porque de fato aquele aviso de que as compras podem estar sujeitas aos impostos, ele vai continuar aparecendo aí na sua tela e a gente vai explicar tudo direitinho, o que é que está acontecendo, o que motivou essa mudança, o que é que está por trás dessa decisão. É claro, ainda não é oficial, mas aparentemente se tornará oficial muito em breve essa taxação das comprinhas, especialmente aí nos sites asiáticos, especialmente aí nas compras de valores menores que antes não eram tributadas, né? Antes da gente começar, só queria passar um recado rápido aqui para vocês, porque o Seu Dinheiro ele tá agora disponibilizando de graça um curso com foco em dividendos. 3 aulas rápidas, 3 aulas práticas que vão te ensinar as melhores estratégias para buscar uma renda extra na bolsa. E ao fim desse treinamento, você também pode acessar uma lista com as 15 melhores ações pagadoras de dividendos, liberar um bônus de R$120 em uma conta no seu nome para investir. Para você que está nos escutando e você que está nos assistindo no YouTube, o link para inscrição gratuita está aqui na descrição do episódio desta sexta do podcast, tá certo? Mas bom, vamos lá. Lula então vai taxar aí as roupinhas, as blusinhas, né? As compras, os recebidinhos ali vindos da Shein, vindos da Shopee, vindos do AliExpress. E aí, é claro, a gente vai discutir sobre tudo isso, né? Compras até $50 nessas varejistas asiáticas. O governo está planejando essa tributação e algumas dessas empresas aparentemente se valem de uma brecha que as torna isentas dessas remessas internacionais. Enfim, é um tema complexo, um tema difícil, um tema que não é assim muito intuitivo, né, para a pessoa no dia a dia, mas a gente vai falar sobre tudo isso. E aí eu vou chamar a Júlia, que é uma especialista aqui nesse assunto de impostos, né? Ela acompanha sempre, faz sempre os guias de imposto de renda, por exemplo, e ela entende bastante esse tema. Queria ouvir da Júlia, né? Como é que fica a situação agora para quem, enfim, né, fazia compras nos sites asiáticos ou que pretende comprar alguma coisa a partir de agora? O que é que muda e por que muda, né? Bem, Vitor, não é que as compras fossem isentas antes e agora não vão ser mais, né? O que existia, né, na verdade, era uma portaria do Ministério da Fazenda que isentava de imposto de importação remessas de até $50 de pessoa física para pessoa física. E o governo alega que muitas varejistas estrangeiras, a gente está falando aí de Shopee, Shein, AliExpress, porque realmente elas invadiram, vamos dizer assim, o mercado brasileiro, mas isso se aplica a qualquer varejista do exterior vendendo produtos para brasileiros que comprem esses produtos daqui do Brasil, né? Muitas dessas varejistas, segundo o governo, estavam se valendo do que seria, na verdade, uma fraude dessa regra, né? Vendendo parceladamente, como se fosse pessoa física, mas na verdade elas são empresas, né? São pessoas jurídicas, vendendo para pessoas físicas aqui no Brasil e com isso conseguiam ficar isentas desse imposto de importação quando entravam no Brasil e com isso conseguem vender os seus produtos bem barato aqui no Brasil. E o que o governo quer fazer? Quer fiscalizar mais forte isso e acabar com essa distinção de pessoa física, pessoa jurídica, né? Enfim, agora qualquer remessa de
pessoa física ou jurídica do exterior para a pessoa física ou jurídica no Brasil, de qualquer valor, estará sujeita à tributação. A Receita quer fazer essa tributação valer, né, essa cobrança valer, essa fiscalização, fiscalizar mais. E a gente sabe que o governo atualmente está aí numa cruzada dupla, né? Uma de aumentar a arrecadação, a gente viu aí pela questão toda do arcabouço fiscal, que algo que o governo precisa fazer para equilibrar as contas públicas é aumentar a arrecadação, e outra é, vamos dizer assim, fazer um agrado para varejistas brasileiras, né, assim, que alegam que existe uma concorrência desleal aí dessas empresas asiáticas, que têm custos de produção muito mais baixos, até talvez questionáveis, né, usem uma mão de obra aí talvez bastante questionável em termos de custo, e com isso conseguem inundar o mercado brasileiro realmente de produtos ultra baratos, com os quais as empresas brasileiras não conseguiriam concorrer. Então, elas querem, na verdade, um certo protecionismo, né? Para ser, assim, bem sincero, mas a gente também tem que avaliar que nem sempre os custos de produção dos estrangeiros vêm de fontes, assim, muito éticas, né? Também a gente precisa questionar isso. Mas, enfim, isso é toda uma outra discussão. A questão é que o governo quer fazer valer essa tributação mesmo para importações de pequenos valores, não vai ter faixa de isenção nenhuma para a pessoa física comprando lá de fora, e o que vai acontecer é que as compras agora feitas do exterior, elas vão ficar no mínimo 60% mais caras, que é o valor desse imposto. Por que no mínimo? Porque ainda podem incidir outros impostos, como o ICMS, por exemplo, que é estadual, as alíquotas variam de estado para estado, mas os tributaristas projetam que o preço dos produtos que hoje conseguem escapar da tributação pode chegar a dobrar para o consumidor brasileiro com essa tributação. Então, realmente deve ficar bem mais caro. E a questão justamente questiona-se assim, quais vão ser os efeitos, né, dessa medida? Pode ser que fique mais caro, mas ainda continue mais barato do que comprar similares brasileiros? Pode acontecer. Pode ser que o consumo diminua um pouco, mas não muito, e aí o governo consiga aumentar a sua arrecadação? Pode acontecer. Mas também pode acontecer das pessoas simplesmente deixarem de comprar lá de fora e ainda por cima não comprarem mais similares brasileiros. As pessoas podem simplesmente deixar de consumir, né? Quando você tributa, pode ter esse efeito. Será que o efeito na arrecadação vai ser o desejado, que o governo acha que vai acontecer? Não sabemos. Qual é o custo dessa fiscalização? Vai ser algo de custo baixo? Vai compensar o aumento da arrecadação? Existiu um estudo de quão mais custoso vai ser para o governo fazer toda essa fiscalização? Mas a questão não é um tributo novo, né? A verdade, isso o governo alega, e é verdade que essas vendas, esses produtos, eles não deveriam ser isentos, né? Porque eles são vendidos por empresas e não por pessoas físicas, de pessoa física para pessoa física. O lado ruim é que a remessa de pessoa física para pessoa física agora passa a ser tributada, não tem mais isenção nenhuma, essa isenção de $50. Então, realmente, nesse sentido, quem ainda se valia desse benefício não vai se valer mais. Mas o fato é que, para o consumidor, muito provavelmente, vai ficar mais caro comprar em sites estrangeiros. Se mais caro do que comprar no Brasil, ainda não sabemos. Mas que vai pesar mais no bolso, vai, Vitor. E é claro que quando pesa no bolso, a gente sabe que as pessoas não ficam muito contentes, né, Vini? E diria que de uns anos para cá, 2 anos para cá, 1 ano para cá, enfim, a popularidade, né, desses apps asiáticos, né? AliExpress já atua no Brasil há algum tempo, mas Shein e Shopee, né, são relativamente mais recentes, mas que muito rápido ganharam popularidade, né? E a gente vê que muita gente compra roupas ou, enfim, né, itens diversos nesses sites. Você entra no Instagram, tem muito conteúdo patrocinado com influenciadores, etc, etc, etc. E é claro que isso está mexendo, né, com o humor das pessoas, porque é uma fonte de compras baratas que talvez não fique tão mais barato assim. Então, como é que foi a reação à medida em redes sociais, a reação à medida, enfim, né, o que o consumidor tem falado a respeito desse provável aumento bem expressivo no preço desses produtos?
Vitor, eu me arriscaria a dizer que esse é o pior momento do governo Lula até aqui, em termos de repercussão popular de alguma medida. A gente teve outros entreveros, várias críticas, por exemplo, do mercado financeiro, algumas falas do Lula, mas todas elas de alcance limitado, mesmo quando o Lula, por exemplo, fez aquela ilação sobre aquela operação da Polícia Federal em relação ao ex-ministro Sérgio Moro e atual senador, mas todas elas com um alcance muito limitado. Agora não, agora tá mexendo com o bolso de todo mundo. E a gente viu, vou tentar dividir a reação da internet aqui em dois lados. O primeiro, a grande maioria das pessoas que ficou absolutamente revoltado, porque principalmente aquelas pessoas que pagam muito barato nessas lojas, né? Shein, a gente estava aqui discutindo a pronúncia, né? Shein, AliExpress, Shopee, todo mundo, a maioria das pessoas já fez alguma compra, conhece alguém que fez uma compra de algum produto muito barato, né? Seja o foninho de ouvido, seja a blusinha, todo mundo, muita gente, muitas pessoas do nosso meio aqui tem se valido dessas lojas, porque realmente os preços são muito baratos, e as pessoas, obviamente, ficaram revoltadíssimas com essa medida. E eu só discordo um pouco de algumas alegações. Por exemplo, a gente estava até discutindo isso também aqui fora do ar, que essa medida, ela afeta os mais pobres, né? Então teve uma das alegações contra a taxação foi uma questão de justiça social, mas a gente sabe que não são as pessoas mais pobres do Brasil que compram nesses sites. A gente está falando de classe C para cima. Então, embora os valores, né, $50, mais ou menos R$250, sejam valores relativamente pequenos, isso não significa que pessoas que... não só pessoas pobres que se valem desse tipo de compra, muito pelo contrário. Tendo que até, acho que as classes mais altas é que se valem mais, até para uma questão de conhecimento, de alcance, é que se valem mais desse tipo de site. Mas mesmo quem não está tão por dentro dessa história, acabou, né, vendo essa história de taxação e tudo mais, e óbvio que ninguém quer pagar mais imposto. Mas do outro lado, a gente viu também ali a reação do governo e de alguns influenciadores de redes sociais ligados ao governo, e eu diria que a comunicação desse lado também foi muito ruim. A maneira como o governo tentou defender a medida beirou o patético, na minha opinião. Inclusive, a primeira-dama, Janja, falando que o governo não vai taxar o consumidor, vai taxar as empresas, como se fizesse alguma diferença. Então, realmente, eu vejo que para o governo, o saldo, independente aqui do mérito da questão, que a gente vai falar daqui a pouco, o saldo para o governo é muito ruim. A reação foi muito negativa, Vitor. E aí, enfim, né, acho que a gente também pode discutir essa questão do próprio mérito, né? Se é um acerto ou não o governo, ele, né, apertar o cerco às varejistas asiáticas, né? E aí eu acho que, bom, né, vou começar aqui, né? Não vou passar a batata quente para alguém ficar só olhando, né? Não. Eu acho que, né, algumas questões. Primeiro, né, se de fato parte dessas varejistas asiáticas, elas fazem as remessas como pessoa física e não como pessoa jurídica, isso é uma espécie de mecanismo para burlar a lei, para evitar o pagamento de impostos. E isso é errado, isso precisa ser corrigido, né? Então, se de fato isso acontece, essas empresas elas estão se valendo de uma vantagem indevida, né? Então, é correto o governo tentar regularizar essa situação. Agora, né, me parece que a medida ela foi meio que jogada ao vento, numa espécie de tubo de ensaio para ver qual seria a reação popular. Por quê? Não vi nenhuma espécie de estudo falando de qual seria o potencial de arrecadação né, com essa taxação, né, efetivamente taxar as varejistas asiáticas, né? Não vi nenhum tipo de justificativa mais plausível, né? No sentido de que, por exemplo, um dos argumentos que é usado é que, não, fazendo isso, as encomendas vão chegar mais rápido aos consumidores finais, porque aí a Receita não vai precisar processar tanto. Me parece esse é o pior argumento, é muito papo furado. Me parece uma coisa, eu não consigo entender como isso faz sentido, né? Quem compra nessas lojas não está nem um pouco preocupado com prazo. Tem isso também. E, sabe, me parece que é tudo muito etéreo. Não, a gente vai taxar porque tal e blá 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 e tal. Então, sabe,
eu sinto falta de uma justificativa mais concreta e eu sinto falta de uma explicação mais sólida, um arcabouço, para, né, usar uma palavra que está bastante na moda por enquanto, né? E, enfim, eu acho que a priori, né, de fato, se existem distorções, é justo que elas sejam corrigidas, mas eu sinto falta de algo mais sólido que de fato fala, olha, né, realmente tal, se a gente fizer isso, o impacto vai ser esse e vai ser assim a partir de agora e ok, e vai se fazer dessa maneira. Não sei qual que é a percepção de vocês, né, a respeito disso, se tem outros pontos também que vocês, enfim, né, acho que Júlia, né, Júlia que nesse lado da tributação, enfim, o que você acha? Assim, a medida mais liberal possível seria não taxar importação de maneira nenhuma. A gente poderia discutir isso aqui, um programa inteiro discutindo isso. Enfim, e esse seria o cenário melhor possível, ótimo para o consumidor. Mas eu acho que no Brasil, um país que, enfim, taxa importação desde sempre, isso é uma discussão até inócua. A gente ainda está vários passos atrás de se discutir se importações devem ser taxadas ou não. Mas eu acho que existem várias distorções, sim, várias questões em relação a esse assunto em especial da cobrança desse imposto. Concordo com você, Vitor, assim, se existe uma fraude, se existe uma forma de burlar a legislação, então ela deve ser corrigida. Mas, então assim, primeiro, beleza, que cumpra-se a lei. Mas a gente também pode questionar a lei, se a lei está correta. Porque, assim, enfim, levantando aqui uma série de informações para a pauta desse podcast, eu fui vendo que, por exemplo, essa portaria que estabelece essa isenção de pessoa física para pessoa física de $50, ela é de 1999. Não tinha nem e-commerce naquela época, que se a gente nem sonharia que um dia o brasileiro ia estar comprando de Singapura uma blusinha, um fone de ouvido, um aparelho eletrônico qualquer, né? E a própria portaria já estabelece o valor em dólares, $50. Mas são $50 em 1999, não são $50 em 2023. Então você pode até questionar, assim, esse valor de $50 seria o valor? Mas beleza, agora não tem mais isenção de ninguém para ninguém, taxa todo mundo, dane-se. Ok. Mas assim, eu fui vendo que as legislações, tem um decreto de 1980, que é o que permite ao Ministério da Fazenda deliberar sobre uma possível isenção para remessas entre pessoas físicas do exterior para o Brasil. E lá tem uma série de valores estabelecidos em 1980. Então, assim, será que a legislação tem que estabelecer o valor monetário? E outra questão que eu vi o pessoal, ainda nessa coisa das reações, eu vi algumas pessoas levantando essa questão em redes sociais e que é um bom ponto. Tudo bem, pode ser que não sejam os mais pobres que estejam se valendo dessa brecha aí das varejistas estrangeiras para comprar barato no exterior. Mas você há de convir que é muito mais barato você comprar na Shein, do Brasil na Shein, do que viajar para o exterior e trazer na sua bagagem compras que você fez lá fora. E o brasileiro tem $1.000 de isenção de imposto para comprar produtos no exterior e trazer para o Brasil. Então, o cara que tem poder aquisitivo suficiente para viajar para fora do Brasil e comprar lá fora, ele tem uma isenção para trazer como pessoa física, tendo ele comprado de pessoa física ou jurídica. Mas o cara que às vezes não tem condição de sair do Brasil, mas tem condição de comprar na Shein, não tem um limite de isenção. Ué, mas então você tem uma distorção aí. Você tem um tributo que favorece quem tem um poder aquisitivo maior. Mas se você contar isso pro governo, o governo provavelmente vai baixar de $1.000 para $50 também. Exato. Ou vai acabar com a isenção. Melhor nem falar em voz alta, né? Porque na atual situação que eles estão querendo arrecadar qualquer centavo, é possível que é melhor nem lembrar que existe essa isenção para quem viaja. Uhum. E você, Vini, o que você acha aí do mérito da questão? Não, eu tô com vocês. Eu acho que eu vejo o governo errado na taxação.
60%, uma alíquota de 60% de imposto de importação para quem faz uma compra de R$ 50, de R$ 100, ou até 250, né? Vamos convertendo aqui por os US$ 50. Será que faz sentido? Eu não vejo o menor sentido. Me parece também um pouco arbitrário e que precisaria ser atualizado. Como a Júlia falou, né, uma portaria de 99, né? 60%, por que 60%? Sabe, tudo me parece muito por que 60%? Essas alíquotas foram tiradas de onde? Assim, existe um estudo de impacto, as pessoas, quão menos as pessoas vão consumir, elas vão continuar consumindo lá fora? Questões. Deve ser uma alíquota progressiva, de acordo com o valor. Enfim, não sou tributarista aqui, não vou entrar tanto nesse mérito, mas me parece que 60% de alíquota é um absurdo. Mas eu entendo, como vocês, que o princípio do governo foi correto. Você tem... Hoje a concorrência do varejo é global e, obviamente, as empresas brasileiras hoje, elas estão... sofrendo uma concorrência que pode ser considerada desleal. Elas estão pagando imposto aqui e a gente tem visto empresas estrangeiras se valendo de uma brecha, né, praticamente uma ilegalidade, para vender produtos mais baratos. Então, o princípio de taxar essas operações me parece correto. Mas acho que a gente pode até levantar uma outra questão. Por que uma blusinha na Renner é tão caro? Né? Por que uma blusinha na Shein é R$ 30 e na Renner é R$ 120? Qual é o papel do governo nisso? Quanto que a Renner está pagando de imposto? Né? E quanto que é custo de produção? Acho que é algo que seria legal a gente levantar essa lebre para a gente discutir isso. Porque não me parece que, assim, ou a Renner está lucrando demais, ou a Renner está num ambiente em que ela está esfolada, né? Ela não tem condição de concorrer com a carga tributária, com a carga, enfim... Não só a tributária, né? Assim, ela tem uma série de custos para operar, né? O custo Brasil, né, de logística, de uma série de coisas, é muito alto. Acho que é algo para a gente... acho que é algo que a gente pode questionar também nessa questão. Fora a questão de como são produzidas as blusinhas da Shein, né? Que mão de obra é essa? Né? Assim, ela é barata por quê? A gente pode questionar isso também, né? Não é a era do ESG? Não, e nos preços atuais. Então vamos colocar uma blusinha na Renner 120, uma blusinha na Shein 35. Uma blusinha que é produzida do outro lado do mundo, que tem que pegar um frete aéreo caríssimo, que leva aí, sei lá, 2 dias só para chegar até o Brasil, ela ainda chega custando 1/3, 1/4 do que a blusinha que você compra numa varejista local. Então, veja, algo em termos de competitividade está desbalanceado. Ou porque lá a competitividade ela é muito elevada porque as condições de trabalho e, enfim, né, muitas outras coisas são muito baratas, ou porque aqui tem algo errado no sentido de tudo ficar muito caro, né? Ou é o custo Brasil ou é o custo China. Alguma coisa está errada nessa história, nessa equação. Eu acho que é uma resposta que o governo mesmo pode trazer. E eu acho que se o governo for nessa linha, ele vai conseguir esclarecer muito mais do que simplesmente falar que vão ser as empresas, não vão ser os consumidores que vão ser taxados. Eu acho que tem uma última questão, que é o próprio papel do Estado nessa história, né? Porque temos que taxar tanto uma compra, uma importação de um produto? Porque o governo tem uma série de compromissos do outro lado, né? Então ele tem que arrecadar para poder prover os serviços, para poder prover o custo do Estado. Será que esse custo não está excessivo? Então, quando a gente fala aqui de ajuste fiscal, né, a gente fica parecendo que nós somos os rentistas que queremos, né, do mercado financeiro. Mas não, essa discussão está conectada. O governo fazer o ajuste fiscal significa que o governo não vai precisar arrecadar tanto dinheiro, e com isso, quem sabe os impostos futuramente podem até cair. E olha que o governo tem que pensar nisso, porque o Lula foi eleito com uma série de promessas. Por exemplo, de isentar as pessoas físicas que têm uma renda de até R$5 mil por mês. Como é que ele vai fazer isso? Ele também falou de uma política de aumento do salário mínimo. Tudo isso tem um custo. E essa conta vai acabar chegando. Então, assim, nada é de graça. A conta chega em algum momento. A Juliana, a gente sempre brinca, né? Que, assim, alguém tem que pagar essa conta, Vitor. Não, com certeza. Bom, acho que então a gente, né,
para por aqui a discussão com a Shein, porque, afinal de contas, esse tema ainda vai render muito, né? Presidente Lula, Fernando Haddad e toda uma equipe de parlamentares está lá na China neste momento, e certamente esse tema da tributação vai ser abordado lá com as autoridades chinesas, então teremos novidades nos próximos dias, sem dúvida alguma, e claro que esse tema vai continuar em pauta. Antes da gente passar aqui para a etapa dos touros e ursos, só um segundo recado aqui para quem está nos escutando no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, no seu tocador de preferência, ou para quem está nos assistindo no YouTube, né? Eu sempre falo para vocês das redes sociais do Seu Dinheiro. Hoje eu tenho um convite especial, que é participar do nosso grupo do Telegram. Pois é, a gente tem também um grupo no Telegram. Eu participo, Vini participa, Júlia participa, e enfim, toda a equipe do Seu Dinheiro participa. E lá a gente manda as informações, a gente manda as análises exclusivas, a gente manda aí tudo que te ajuda a tomar uma decisão melhor, uma decisão mais embasada para o seu patrimônio. E claro, se você quiser participar, então clica no link da descrição, tá aqui na descrição do nosso episódio, tanto nos tocadores de áudio quanto no YouTube. Vai lá, clica e participa do nosso grupo, tá certo? Bom, vamos lá então, vamos falar sobre os touros e os ursos, quem foi bem e quem não foi tão bem assim nos últimos dias, né? Vamos começar falando de urso, vamos fechar o programa aqui num tom positivo, assim, né? Vamos falar aqui de quem foi bem. Na segunda parte, vamos começar com quem foi mal. E, bom, Júlia, quem que é o seu urso desta semana? Meu urso da semana, Vitor, na verdade é boa notícia para os brasileiros, né? Assim, no geral, porque... Enfim, o brasileiro em geral adora essa notícia. Queda do dólar, né? Meu urso da semana é o dólar, que caiu abaixo de R$5, essa marca psicológica aí do mercado. Essa semana, na terça-feira, começou já a ser negociado abaixo de R$5 pela primeira vez em 2 meses. Aí ontem fechou abaixo dos R$5, a R$4,94, pela primeira vez aí desde outubro de 2022. E hoje já está sendo negociado aí na faixa dos R$4,90, né? Então fazia tempo aí que o brasileiro não via o dólar abaixo de 5, acumulando aí uma queda no ano por volta aí de 6%. Então é um urso, mas que pra gente aqui fica com gostinho de touro, vamos dizer assim, né? Touro aí, no caso, o real. Bom, a gente está vendo aí uma desvalorização global do dólar recentemente, né? Mesmo em relação a outras moedas fortes, aos seus pares, em razão aí de uma série de dúvidas em torno da força da economia dos Estados Unidos, né, e da possibilidade da economia americana, de repente, entrar numa recessão. Então, o mercado está aí com essa cautela, com isso o dólar vai perdendo força, né, a gente está vendo aí um movimento de aperto monetário nos Estados Unidos, e a gente teve agora também uma crise bancária, e isso sinaliza para uma possível recessão, e ao mesmo tempo existe também a possibilidade do Fed não conseguir justamente manter os juros altos ou se elevando por muito tempo, precisar aí em breve parar de subir os juros e talvez num futuro não tão distante cortar juros, justamente para tentar evitar uma recessão, né? E aí com isso a gente vê a moeda americana se enfraquecendo em relação a outras moedas do planeta. E internamente aqui no Brasil, né, do lado do fortalecimento do real, a gente tem tido uma entrada forte aí de investimentos do exterior aqui no Brasil, né, uma entrada de dólares. A gente também está vendo aí sinais de recuperação da economia chinesa, algo que é bom para a economia brasileira, além do possível sucesso aí do arcabouço fiscal, dependendo aí do que passar no Congresso. Se der certo, algo que aí pode realmente dar uma equilibrada nas contas públicas, e isso fortalece também o real em relação às moedas fortes e em relação ao dólar. Então, com isso, a gente viu aí esse enfraquecimento mais forte do dólar recentemente, né? É algo que a gente não sabe ainda se vem para ficar, mas está tendo aí nesses últimos dias, pelo menos, tem ficado abaixo dos R$5. Então, é o meu urso da semana, Vitor. Perfeito. E você, Vini, quem que é o seu urso desses últimos dias? Só um comentário rápido sobre o dólar, é que essa queda da moeda norte-americana acaba sendo também uma má notícia para quem quer comprar na Shein da vida, né? Ou era pelo menos antes
da isenção, porque tinha a questão dos $50, né, que agora $50 valem menos. Enfim, quem queria aproveitar os últimos dias com a isenção vai ter um pouco menos aí de bala na agulha. Bom, mas falar um pouco agora do meu urso vai para a Taesa, que é a empresa de transmissão de energia, queridinha dos investidores que gostam de dividendos na conta. As ações da empresa reagiram mal à notícia, que não foi confirmada, de que ela pode fazer uma oferta de ações, fazer uma captação no mercado de que pode chegar a R$2 bilhões. Por que a empresa quer esse dinheiro? Ela quer reforçar o caixa, porque tem estão programados uma série de leilões de transmissão de energia, tanto para esse ano como para 2024. Mas por que o mercado reagiu mal a isso? A empresa quer investir e tudo mais, não seria algo bom? O problema é que o mercado os investidores começaram a se questionar se por acaso essa empresa não pagou dividendo demais. No ano passado, por exemplo, foi 85% do lucro foi distribuído aos acionistas, né? Eu estou falando aqui de R$1,7 bilhão. Agora as pessoas ficam perguntando, poxa, se ia precisar de recursos para participar desses leilões, para se capitalizar, por que pagou tanto dividendo? Por que não reteve um pouco mais desse lucro? Por que não dividiu? Por que não diminuiu esse payout para os acionistas? Agora, se a empresa realmente fizer uma oferta de ações, isso significa que vai rolar uma diluição, o que nunca é bom para os minoritários. Ou seja, ele acabou dando com uma mão com os dividendos e tirando com a outra, caso venha fazer essa oferta de ações. Então, as ações reagiram mal, os analistas também não gostaram dessa notícia, e por isso fica aqui o meu prêmio de urso da semana para a Taesa, Vitor. Não, ainda em relação à Taesa, né, o nosso colunista, o Rui Hungria, na coluna da semana da Páscoa, né, ele trouxe uma análise uma análise curtinha sobre Taesa, que é bem interessante, né? Taesa, várias das concessões dela estão para vencer, e agora ela está participando desses leilões para, né, conseguir outros ativos, né? Só que ela está aparentemente numa ânsia tão grande de ter concessões, etc., que ela está fazendo lances muito agressivos. E quando ela faz lances muito agressivos, isso significa que a rentabilidade desses projetos, a taxa de retorno é menor. Portanto, a Taesa, né, ela está com uma estratégia não sei, né, aparentemente um pouco ansiosa, né? Existe uma certa ansiedade, claro, né? Se a taxa de retorno dos projetos é menor, então ela também vai passar a pagar menos dividendos e ela, né, não vai ser mais, digamos, a número 1, ou pelo menos dentre as 3, né, principais pagadores de dividendos aqui do setor elétrico. Mas, bom, meu touro da semana vai para as mudanças no marco do saneamento, né? O presidente Lula, ele assinou via decreto, né, algumas mudanças no marco do saneamento, e essa questão do saneamento, eu acho que, assim, dos vários temas que são muito incômodos e muito revoltantes do nosso país, eu acho que esse é um dos que mais me deixa revoltado, né? Porque, bom, nosso país, ele tem aí 220 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Dados oficiais, que na verdade são estimativas, não tem mais, né, como saber exatamente qual o número exato de pessoas que têm acesso a serviços de saneamento básico, mas basicamente metade dos brasileiros não tem esgoto tratado, ou seja, se eu tenho, então você não tem, Vini, né, pela média. Cerca de 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto em casa, ou seja, né, também perto aí de 1 para 2. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm água potável em casa, 1 em cada 6 brasileiros. Ou seja, é necessário ter um esforço muito grande para a universalização do serviço de saneamento básico, porque isso mexe com saúde pública diretamente. E o Marco do Saneamento, editado lá em 2020, ele facilitava a entrada de empresas privadas no setor de saneamento. O setor de saneamento, ele é muito complexo em termos de regulamentação, porque ele não é federal, ele não é nem estadual, ele é municipal. Cada cidade é responsável pelo seu serviço de saneamento e, claro, né, então, a priori, cada prefeitura teria que ter uma empresa de saneamento, isso não é viável, então você se une em consórcios, então aquela região, e claro, alguns estados têm empresas estaduais, São Paulo tem a Sabesp, Minas tem a Copasa, Paraná tem a Sanepar, enfim, né, tem alguns casos, mas saneamento é um setor muito complexo, que exige muito investimento, e muitas das empresas estaduais, infelizmente, não têm condições de arcar com isso, então não cumprem os projetos de expansão dos serviços, de universalização dos serviços. Bem, por que é o meu urso da semana? Porque esses decretos editados pelo presidente Lula, de um lado, eles facilitam a entrada
do investidor privado, então eles facilitam o estabelecimento de parcerias públicos-privadas, mas, por outro, ele também estende o prazo para que empresas que não são eficientes e que não têm condições financeiras, estende o prazo para que essas empresas possam continuar operando. Isso beneficia especialmente as empresas estatais que são ineficientes. Acho que o caso mais emblemático é no Rio de Janeiro, a SEDAI, né, com aquele fornecimento de água da Geosmina, né, então aquela água toda esquisita e tudo mais, ou seja, o que caminhava-se para uma possibilidade de universalização do serviço de saneamento até 2035, mais ou menos, caso de fato isso seja, né, estabelecido da maneira como o decreto foi editado, aí com as empresas estaduais que, infelizmente, não têm a condição financeira, não têm a condição, né, de operar mesmo serviços, aí essa questão da universalização ela já fica muito, muito mais para frente. Eu acho que esse é um tema muito, muito triste do nosso país. Vitor, desculpe meu francês, mas me parece que por uma questão ideológica preferem deixar os brasileiros literalmente na merda. Exato, exato. E eu acho que esse é um dos temas que mais me revolta mesmo, assim, dentro dos muitos absurdos que a gente acaba sabendo todos os dias. Mas, bom, vamos deixar isso de lado, vamos para os touros, vamos falar de quem foi bem, notícias boas. Júlia, por favor, seu touro desta semana. Meu touro da semana, Vitor, são os títulos pré-fixados, né? Renda fixa pré-fixada e, mais especificamente, o tesouro pré-fixado, títulos públicos, né? Que estão tendo uma certa redenção esse ano, enfim. Assim como os títulos indexados à inflação, os prés, passaram aí por tempos difíceis durante a escalada da Selic, né, enquanto os juros estavam subindo. Na metade, mais ou menos, do ano passado, começaram a ter uma reversão dessa tendência, porque a Selic parou de subir, então os juros futuros deram uma aliviada, então esses títulos já voltaram a se valorizar, e esse ano eles estão indo bastante bem, principalmente aqueles de vencimentos ali de 2026 a 2029, aí, de médio prazo, vamos dizer assim, estão inclusive superando o Tesouro Selic, né, que é o título público cuja remuneração segue a taxa Selic. Então, a gente está tendo aí retornos da ordem dos 6%, mais de 6% no ano, né, no acumulado do ano, nesses títulos públicos pré-fixados, enquanto o Tesouro Selic está aí rendendo no acumulado do ano 3, alguma coisa por cento. Então, aí vamos dizer uns 180% CDI, vamos colocar assim, o Tesouro pré-fixado está rendendo. E é meu touro também, porque essa semana a gente viu aí um IPCA vindo abaixo do esperado pelo mercado, o que deu um bom alívio nos juros futuros. Essa questão do dólar também mais fraco, também dá uma aliviada na inflação e nos juros. E isso tudo beneficia esses títulos públicos que têm toda a sua remuneração, ou uma parte da sua remuneração pré-fixada, como é o caso do Tesouro pré-fixado e dos títulos atrelados à inflação. Então, a gente viu aí um impulso maior essa semana nesses papéis e o mercado, né, os especialistas em renda fixa acreditam que é um bom momento para o investidor colocar um pezinho aí nos pré-fixados, assim, na sua carteira de renda fixa, né, ainda dando preferência para os pós-fixados, para os indexados à Selic, mas já ter alguma coisa de pré-fixado, porque a gente já começa a ver aí um cenário se delineando para num futuro não tão distante, o Banco Central, quem sabe, finalmente, cortar a Selic, enfim, né, perspectiva de queda de juros é algo que beneficia títulos pré-fixados, então, apesar deles já terem se valorizado bastante no ano, eles ainda podem se valorizar mais, então estão num momento interessante aí, e é por isso que eles são o meu touro da semana. E você, Vini, qual que é o seu touro? Bom, meu touro da semana vai pro Ethereum, ou Ethereum. Qual é a pronúncia correta, Júlia? Você que é a nossa especialista aqui. Eu acho que a gente pode falar Ethereum, né? Tá ótimo, obrigado. Eu tava torcendo por isso. Meu touro da semana vai pro Ethereum, que é a segunda principal criptomoeda do mercado. Nessa semana, o Ethereum passou por uma atualização que se chama Chapela, que foi concluída com sucesso.
Eu não vou me arriscar aqui a explicar o que é essa atualização. Quem quiser pode conferir lá no Seu Dinheiro. A gente fez várias matérias sobre o assunto. O Renan Souza, que é o nosso especialista, escreveu bastante coisa sobre isso. Mas o que eu quero contar aqui é que essa atualização, além da questão tecnológica de uma atualização que, enfim, é sempre um problema, havia um risco nessa atualização do Ethereum, dessa atualização Chapela, porque os usuários que fazem essa validação da rede poderiam, né, depois da atualização, poderiam sacar o equivalente a 34 bilhões de dólares em Ethereum, o Ethereum. E isso poderia derrubar a cotação da criptomoeda. Mas essa espécie de corrida bancária cripto não aconteceu, pelo menos até o momento, muito pelo contrário. A criptomoeda alcançou o maior patamar nesse ano, na casa de 2 mil dólares. Quer dizer, então, me parece que passou, né, sempre tudo relacionado a criptomoedas, a gente tem que dizer, até o momento em que a gente está gravando esse podcast, me parece que foi uma atualização muito bem sucedida, e com isso, né, com essa alta que a gente está vendo até o momento, o Ethereum já acumula uma valorização de 70% em dólar esse ano, está atrás do Bitcoin, mas muitos especialistas defendem e acreditam que o Ethereum tem até mais potencial de alta do que o próprio Bitcoin, que é a principal criptomoeda do mercado. Por isso o Ethereum ganha o meu prêmio. Você, Vitor, qual que é o seu touro da semana? Eu vou ser conservador aqui no meu touro da semana, vou no bom e velho Ibovespa. Pois é, quem diria o Ibovespa, touro da semana, porque afinal de contas o Ibovespa está tendo uma semana, olha só, daquelas ali. O gigante acordou. Subindo ali, agora vai Brasil, hein? Bom, Ibovespa, ele fechou a semana passada ali na casa dos 100 mil pontos, 100.822, e agora, quinta-feira, né, que a gente está gravando o podcast, a gente vê que o Ibovespa já está na casa dos 106 mil pontos, portanto, acumulando uma alta de mais de 5% e, claro, uma alta que é baseada, primeiro, no avanço, né, do arcabouço fiscal, né, nas notícias positivas vindas de Brasília por causa do arcabouço. Haddad disse que o arcabouço deve ser encaminhado ao Congresso, se não, né, até o fim da semana, já no começo da próxima semana. Isso, é claro, retira uma nuvem de dúvida do radar, né? Por mais que muita gente não goste tanto assim do texto do arcabouço, só o fato das coisas estarem progredindo de uma maneira mais ou menos esperada já é uma boa notícia, já tira um foco de pressão. E lá fora a gente vê também, né, como a Júlia citou ali, as dúvidas em relação ao dólar, né? O mesmo vale para o Ibovespa, né? A economia dos Estados Unidos está no momento um pouco mais fragilizada e isso também traz um impulso para mercados emergentes ativos de risco, caso do Ibovespa. Ibovespa subindo então mais de 5%, é o touro desta semana, tá certo? Bom, gente, dito isso, a gente fica por aqui e eu queria me despedir dos meus colegas. Pois é, Vini, muito obrigado por mais uma semana aqui no podcast Touros e Ursos. Valeu, gente, até a próxima. E também me despeço da Júlia. Júlia, muito obrigado por estar conosco. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Gente, eu sou o Vitor Aguiar, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Até mais!